Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, eu já falar o combo Mauá, né? No último combo eu fiquei devendo para vocês o vídeo do MCHF e dessa vez eu trouxe aí o combo completo. E a gente vai começar aí pelo MCCI, que é o maior deles, né? O mais importante da Mauá aí. E depois a gente vai pro MCHF para conversar sobre ele. E a gente finaliza lá no high yield deles. Fechou? Então, bora começar aqui. Vamos para a tela. E a gente começa. Vamos lá, MCCI. Galera, o fundo vem entregando aí resultados consistentes de R$ 1 por cota. O gestor até coloca, né, que os próximos meses a expectativa é que continue mantendo esses R$ 1. E é um ponto legal que eu comentei com vocês em outros vídeos já, não sei se vocês vão se lembrar, que às vezes o gestor, não estou falando desse fundo, mas gestor em geral, utiliza o preço de fechamento do mês da cota para calcular o yield, então no caso aqui dá 12,8, né, em relação ao preço de fechamento. E em outros casos, a gente vê, deixa eu só fechar isso aqui, em outros casos, a gente vê ele utilizando o valor patrimonial. Então a gente vê, por exemplo, aqui ó, no high yield ele utiliza o patrimonial. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Às vezes eles colocam que é o mais conveniente, né? Geralmente o que está mais baixo, que aí dá um yield mais voltoso, assim. Já vi isso acontecendo em alguns relatórios, e aí eu achei curioso de comentar. Quando eu vi aqui acontecendo nesse, é o tema do vídeo de hoje, né? Então vamos lá. Fizeram uma venda bem grande de CRI, deu um resultado de 37 centavos por cota, bem interessante isso. Compraram um novo CRI de 5 milhões aí, IPCA mais 7,2. Fizeram umas vendas de fundo imobiliário também, que deu um ganho de capital de 3 centavos por cota. E compraram 3 novos fundos aí. 100% alocado, 28 CRIs e 14 fundos de CRI. Pelo menos ele é um fundo... ele só investe em fundo de CRI. Um ponto legal, tudo adimplente. E o Vogue Square, quem lembra dele, esse CRI estava dando aí um probleminha, coisa besta, que a empresa lá, controladora, anunciou recuperação judicial, porém esse CRI é de um hotel, então tipo, não tem nada muito a ver com a história, e o hotel até então está saudável. Eu fiz vídeo dedicado sobre o assunto, e já tem uns 2 ou 3 meses que aconteceu isso aqui, e até então não está impactando em nada o hotel. Consequentemente, esse CRI aqui, a gente fica de olho, vamos ver aí se isso não vai impactar nesse CRI aí, que no MCCI é uma porcentagem bem pequena do PL. Ele coloca a expectativa é R$ 1 por cota mesmo, distribuição aí de rendimentos, conforme eu já comentei. Desses R$ 1, 20 centavinhos vieram dos fundos imobiliários. 17 centavos veio de rendimentos e 3 centavos veio de giro. Um ponto a se comentar sobre isso o fundo não depende de um giro excessivo de fundos imobiliários, então isso é legal. E CRI, ele fez um giro bem grande, né? Conseguiu aí 37 centavinhos. Ele coloca, né, 190 milhões alocados em fundos imobiliários de CRI e tem uma alocação de praticamente 1/3 nesse Mauá High Yield aí, que é o fundo que a gente vai ver. Galera, é aquela coisa, né? Um fundo da casa financiando o outro, fazendo a operação sair. Eu não gosto muito disso, eu fico incomodado e a gente vai ver aí essa alocação em outros, conforme a gente for comentar dos outros 2 fundos deles. Eu não gosto disso. Para mim tinha que ter algumas regras de compliance para evitar esse tipo de coisa. Ele coloca, né? Tá tudo feito em oferta de 4,75. E um ponto legal que ele coloca: a expectativa é manter 5% do PL do fundo nessa estratégia, excluindo o MC High Yield. Então, tipo, aquela coisa, ele foge da estratégia dele para bancar o fundo da casa, com o dinheiro que é do cotista. O dinheiro não é dele, o dinheiro é do cotista. Então ele está pegando o dinheiro seu, que foi lá na emissão e participou, e está bancando um fundo dele. E aí, com isso, ele foge um pouco da própria estratégia, principalmente bancar o fundo da casa. Então, né? Não gosto disso. Eu espero que eles iniciem em algum momento
um momento de venda desse carinha aqui para dar aí alguma coisa pro seu cotista, porque, né, é complicado. Eles quitaram aí 76 milhões em compromissadas e eles ainda têm 199 milhões em operações desse tipo. Então um ponto legal que a gente vê, ó, é o seguinte, eles venderam 113 milhões em CRI e pagaram 76 milhões em compromissados. Qual que é a leitura que a gente consegue ver disso aqui? Que o fundo teve que cortar da própria carne o financiamento para as compromissadas, que é um dos riscos. Quando o fundo não consegue captar, não consegue emitir, ele vai ter que fazer isso. Então a gente vê isso acontecendo. Um fundo que se alavancou, para mim, na minha visão, demasiadamente, justamente com o CPTS, esses dois fundos aí são os mais alavancados que tem. Então a gente já começa a ver aí o primeiro ponto nessa estratégia da alavancagem. Galera, eu não tenho problema com essa estratégia de alavancagem em fundo de CRI quando é visando uma emissão futura. Então o cara vai lá, alavanca pouco, não é aquela coisa da minha, vamos alavancar aqui, vamos fazer um fundo, tem um exemplo genérico, o fundo tem 1 bi de patrimônio, vamos alavancar 300 e vão emitir 300 e fechar a operação. Não, é aquela coisa, o fundo tem 1 bi de patrimônio, alavanca 100, emite 300, quita de forma quase que imediata o 100 e sobra 200 para ele alocar de forma, digamos, convencional, né, que é o que a gente vê, o fundo pega o dinheiro e vai alocando mês a mês. Quando é para agilizar a alocação de recursos, eu acho interessante as compromissadas. Agora, quando é alavancagem por alavancagem, não vejo muito porquê. Um ponto aqui, fevereiro. A gente vê o fundo gerou 8 milhões, pagou 12. Então gerou 71, pagou 1. Então a gente pode ver aqui, ó, teve um gap de aproximadamente de 19 centavinhos. Então a gente fica de olho nisso. Nessa questão do fevereiro. Já em março, a gente consegue ver aqui, ó, vamos pegar os últimos 3 meses, ó. A gente consegue ver que em março o fundo pagou gerou 1,76, pagou 1. No mês anterior teve um gap grande, no outro teve um gap, não teve gap, ele gerou mais. Então a gente fica de olho, por exemplo, nesse mês aqui de outubro, ó, como que foi. Qual é o ponto disso aqui? É entender que a distribuição do fundo, o patamar de recorrência é um patamar bem abaixo aí. Então vamos ficar de olho, ficar vigiando essa questão. Ele traz aqui, ó, CRI, juros mais prêmio. Ele poderia abrir mais uma linha CRI negociação, porque senão fica meio distorcido para a gente saber o que é o que. Por exemplo, aqui, ó, ele teve uma parcela de CRI correção de 19 milhões, que foi justamente, acredito eu, que foi o dinheiro que ele destravou da venda daqueles CRIs lá em cima. Ele conseguiu destravar essa correção, mas poderia ter aí o que é negociação, o que não é. Distribuição de ativos, né? A gente vê a parcela de FII que era para estar em 5%, está em 13%, justamente porque tem aí uma parcela de 8% do fundo da casa que ele está bancando, né? Complicado. Taxa IPCA inflação mais 7, né? Praticamente o grosso IPCA mais 7, CDI mais 3,7. Os segmentos aqui e tal. A carteira dele, a gente consegue ver como ela fica distribuída. Não tem um montante em relação ao PL, então fica mais difícil de ter fazer uma análise aí perfeita, né? Dificulta um pouquinho. E ele coloca, né? CRI que possui mais de 50% do papel, né? Ele tem essa coisa de pegar mais que a totalidade do papel. Então, por que é interessante isso? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um que tenha menos de 50%, por exemplo, esse Green Towers aqui. Imagina um cenário onde ele tem 40% do fundo e tem um outro credor com 60%. Esse outro credor ele pode chamar uma assembleia no CRI para aprovar alguma coisa e o fundo não teria como se opor. Já nesse caso aqui, o fundo se torna o maior investidor do CRI. Então ele pode chamar uma assembleia para fazer o que ele quiser dentro do CRI e ele vai conseguir aprovação. Então ele tem praticamente o controle sobre as decisões do CRI. Lembrando, galera, CRI tem assembleia, tem CRI que tem relatório, igualzinho fundo imobiliário, igualzinho assim, né? Falou assim o jeito, né? De assembleia, relatório, etc. Não é a mesma formatação que a gente está vendo aqui, mas vocês entenderam a ideia.
e aqui é a carteira deles. Então a gente pode fechar o MCCI e ir para o Hedge Fund primeiro, antes da gente ir para o High Yield. E a gente está aqui, ó, já são 12 mil cotistas, é bastante gente aí para o fundo de 315 milhões, patrimonial de 9,78, tá aí negociado com o ajuzinho de acordo aqui com esse relatório. Pagou 11 centavinhos aí, que tá bom. Aqui as taxas dele, o yield é anualizado de 13,9%. Em relação ao valor da cota do secundário, o gestor podia muito bem ter utilizado, nesse caso, né, o patrimonial, que é dar uma inflada nesse número aqui, por relatório, para quem não ficar atento às letras miúdas, ia ver um valor bem maior aqui. Galera, o que é um hedge fund? Né? Um hedge fund é um fundo que ele investe em vários setores diferentes, buscando uma proteção. A gente já vê aí o VGHF, e agora já vê o da Mauá e vê um pouquinho como é que um funciona, como é que o outro funciona. Então vamos lá. Ele alocou 93 milhões em 3 CRIs, 47 milhões em 4 fundos imobiliários. E aí, ele tem uma parcela em caixa ainda considerável, né? 26% da carteira em caixa. Então tem muito ainda a melhorar esse resultado de 11 centavinhos aí. Ainda tem uma gordura bem grande para se transformar em algo maior. Ele pode chegar, acredito eu, que pode chegar aí nesses 12 centavos, até 13, dependendo do que eles alocarem e tudo mais. Rentabilidade completamente secundária não vou falar. Um ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, em março, ganho de capital e ganho de capital em fundo imobiliário e CRI representou 25%, mais ou menos da receita, viu, pessoal? Um pouquinho menos aí. Então é um ponto. Sempre isso aqui é legal de olhar para você ter uma ideia de quanto da receita do fundo está vindo de giro. Aí ele fala um pouco do cenário econômico, questão do Copom, né, todo mundo falando, um pouquinho de eleição também. Vou passar aqui. Para mim isso aí a gente não comenta agora. A questão do caixa, né, a gente vê aí que está elevado, né? O fundo faz emissão, o caixa cresce, até ele organizar a casa demora um pouquinho. A gente vê, ele fica dividido dessa seguinte maneira: estruturados, crédito, FIIs líquidos e caixa. Então vamos ver o que é o que, para a gente entender. Ativos estruturados, opções tradicionalmente ficam restritas a investidores institucionais ou profissionais, possuindo maior grau de complexidade. E é famosa essa curva J, né? Que é a gente vê muito isso em loteamento multipropriedade. Começa o empreendimento, aí ele cai, tem uma inadimplência, depois ele sobe e vai embora. Em teoria, né? É para acontecer assim. Na prática é bem diferente, essa questão dessa curva J. Crédito, ele traz aí CRIs. E FIIs líquidos são fundos imobiliários aí listados. Um pouco aqui de como que fica a alocação. Então, estruturados aí fica entre 30 e 70, FIIs líquidos entre 0 e 50 e crédito entre 0 e 50. Aí ele coloca retorno absoluto, renda e ganho de capital, receita previsível. Questão da emissão de cotas, ele até marca aqui, mostra porque que está com o caixa elevado. Ele coloca, durante o mês de março realizamos a aquisição de 20 milhões do MC High Yield. Comentei do MCCI, vem nesse cara aqui também. Então a gente vê os dois fundos da casa trabalhando para fazer o produto da própria gestora sair do papel. Cara, eu não gosto disso. Por mais que eu não estou entrando no mérito da qualidade do fundo, do MCHY. Para mim isso aí é irrelevante a qualidade do produto. É um fundo que a gente vai ver, ele está pagando um dividendo legal. Mas eu não acho legal quando um fundo da casa, dois fundos da casa, né, estão aí ancorando essa operação. É um negócio que me incomoda um pouco. E até coloco, essa questão da questão do preço médio de 104,18 é um ponto que eu penso assim: quer alocar em algo no fundo da casa e tal? Beleza, aloca quando tiver um deságio, um movimento de mercado maluco. Sei lá, vamos supor, em vez de 104, tivesse pagado 90. Aí fazia total sentido. Compramos o nosso fundo aqui, mas porque tava num deságio danado e tal. Então tem esse ponto. FIIs líquidos aqui, ele comprou 15 milhões de VRTA, 7 milhões de Kiner High Yield e 4,9 milhões em KNSC. Tudo via oferta, viu, pessoal? Então ele coloca, com essas aquisições, a carteira de FIIs fica com uma concentração de 75% em recebíveis, que é o maior percentual da carteira dele aí. Crédito, foram 3 CRIs que eles compraram, 2 residencial, 1 logístico. Aqui a gente consegue ver,
Eu comentei com vocês o MC High Yield, tá aqui, ó, 100 milhões nele, volume investido, bastante coisa, né? Então tem que ficar de olho nisso, porque ele já botou um adicional de 20, agora já está em 100. E a gente vê as outras operações, ó, 3 milhões, 294 mil. Então tem esse ponto pra gente comentar. Se você pensar, ó, 100 milhões nele, vamos voltar aqui em cima, pera aí, é 1/3 do patrimônio líquido desse fundo aqui, tá neste fundo da casa. Então é chato, a situação chata, digamos. Vamos ficar de olho nisso. Já comentamos bastante disso. Quando eu soltei o último vídeo do combo aqui do Mauá, muita gente falou, fala da concentração elevada e tal, e fiquei devendo para vocês. Nesse mês não vou ficar devendo. Trouxe aí o combo completinho. E galera, é isso que vocês estão vendo, é um fundo da casa ajudando o outro. Eu não gosto, concentrações absurdas assim. E pra gente finalizar, vamos aqui no High Yield, são só 185 cotistas, pouquinha gente, né? E um ponto a se comentar é que ele vem pagando um yield bom, vem pagando um yield bem legal. Mas, independente disso, os outros dois fundos tem que pegar e tem que parar com essa coisa de ficar bancando tanto a ideia, porque o fundo é 375 milhões. 100 milhões dele tá lá no hedge fund. O MCCI também tem uma grana. Então acaba que quase mais da metade do fundo está na mão dos dois outros fundos da casa. E isso deixa a liquidez do fundo horrorosa, ninguém consegue entrar. Tá aqui, ó, você tem cotistas. A gente vai ver a questão de liquidez, mas tenta entrar nesse fundo já, seu home broker, não vai ter negociação. Então é complicado. Ele coloca, ó, patamar de distribuição de dividendos vai ser mantido, os 1,30 aí. Ele vem pagando sempre, né, 1,30, reloginho, muito bom. O yield de 16%. Um ponto que eu quero comentar com vocês é crie juros, crie correção. Olha como a parcela de correção monetária é pequena em relação aos juros. O que isso pode indicar para a gente olhando assim? Que esse fundo deve ter, eles não trazem informação, por isso que eu estou falando que deve ter, uma posição bem grande em CRIs que estão com carência de amortização. E aí dá esse resultado de correção monetária pequeno. A hora que esses caras começarem a amortizar, esse rendimento aqui vai aumentar consideravelmente. E aí a gente pode ver a distribuição do fundo. Tá vendo aqui, ó? Rendimento de 1,8, ele pagou 1,30. A gente pode ver esse valor aqui indo para 1,50. É difícil te dar um número, mas a gente pode ver esse valor aqui, ó, 200 mil, indo aí para mais de 5 vezes, para 1 milhão aí tranquilamente, que levaria a receita do fundo aí para os seus 5 milhões de reais. Eu acredito nesse cenário, viu, pessoal? Ele paga 1,30, aí para 5 milhões daria uns 1,40, quase 1,50. Então a gente fica de olho. Como eles não colocaram essa questão aí de se tem ou não tem, a gente tem que ficar falando que deve ou não acontecer. Se tivesse lá, não, esse CB3 aqui tá com carência, começa a pagar em tal mês, então a gente fica de olho. Eu falo isso porque como é um fundo relativamente novo, acredito que possa ter sim. Distribuição aí pelo ativo e tudo, e inflação mais 12, uma taxa muito boa. Tá aqui um pouco, ó. Logístico, residencial, comercial, loteamento bem pequenininho, as localizações e os ativos aqui, algumas debêntures e uns CRIs aqui. Galera, fica aí o vídeo do combo da Mauá. Eu espero que vocês tenham gostado. E esses pontos de alocação eles comprarem o próprio fundo, isso aí me incomoda. Já comentei um pouco no outro vídeo. Nesse vídeo eu fui um pouquinho mais incisivo nessa questão. E eu espero aí que no futuro que eles comecem a negociar o high yield para destravar valor e diminuir também essa concentração extremamente elevada. Pode ser, né? Como eu comentei, que no futuro próximo esse fundo começa a pagar muito. Eles sabem, né? Essas datas das amortizações, eles sabem, como eles têm, são donos do fundo, eles têm a ciência disso. Então pode ser que eles estejam esperando isso acontecer, porque aí o fundo começa a pagar 1,50 e tal, e aí o rendimento vai lá para cima, a cota acompanha, e aí dá para você vender fazendo um crime legal. Não sei, vamos ver. De toda forma, tá bem elevada essa concentração, não gosto disso, estou, digamos, incomodado, sabe?
Fico de olho na gestora aí para ver se eles vão ter mais alguns movimentos, né, como esse. Fechou? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!